dia nós veremos Ele, a face do nosso Rei, e assim o amor será completo, porque hoje o que se ama a Cristo será completo quando você olhar para Ele e saber o que é o perfeito amor que tu terás por Ele lá no céu. Fala, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus negócios. Esse novo ano, estamos aí em janeiro de 2026, que Deus possa estar prosperando esse ano na sua vida, principalmente, não apenas nas suas áreas materiais, que a gente tanto pede, né, para as nossas famílias, saúde, que tudo isso seja uma bênção na sua vida, mas principalmente que Deus encha a sua vida do seu Santo Espírito, que você peça para Ele ser cheio do Espírito Santo, para que assim você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida nesse novo ano que se inicia. Estou aqui hoje, estava fazendo meu devocional cedo, e uma palavra me chamou muita atenção aqui. Estou lendo o livro de 1 Coríntios novamente, e o versículo, o capítulo, né, conhecido como capítulo do amor, o capítulo 13 de 1 Coríntios, me chamou muito a atenção, então quero compartilhar breves reflexões aqui do que Deus colocou no meu coração. Se você ainda não curtiu, ainda não segue a nossa página, que você possa estar curtindo, que você possa estar seguindo, que você possa estar compartilhando esses vídeos, se inscreva nesse canal, para que assim outras pessoas recebam também esse vídeo, possam ser bênção para a vida delas, para a família delas, e que todos nós unidos numa família de Cristo, como diz aqui no capítulo 2, possamos estar caminhando para a nossa salvação. Então, temos aqui nesse início do capítulo 13, Paulo já demonstrando, né, o que ele vinha dito no capítulo 12. Né? No capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala ali sobre os dons, né, para a gente saber um pouco mais sobre os dons espirituais. Nós sabemos que ali na igreja de Corinto, tinha brigas, tinha divisões. Lá no primeiro capítulo, Paulo já fala, eu fiquei sabendo que há brigas e divisões entre vocês. Um fala que é de Pedro, o outro fala que é de Paulo, o outro fala que é de Apolo, o outro fala que é de Cristo. E Paulo mesmo, lá mesmo, já refuta eles, falando, por acaso sou eu que morri por vocês? Né? Por acaso foi eu que fui crucificado por vocês? Então nós entendemos que eles, como você lê ao todo de 1 Coríntios, eles tinham dons, eles tinham a caridade, eles estavam fazendo ali, crescendo na igreja. Corinto era uma cidade, né, portuária, e era uma cidade muito, muito grande. Ali era uma das maiores cidades, né, do mundo antigo, e era muito famosa por ser uma cidade muito liberal, né? Era conhecido por ter todo tipo de prática liberal naquela cidade. Então, para entrar ali o evangelho, para pregar o evangelho ali, já teve muita dificuldade. Então imagina para converter esses corações, que era muito acostumado a promiscuidades, a todo tipo de adoração a deuses, convertê-los a Cristo e assim se manter. Porque hoje temos isso na nossa realidade. Quantos hoje não se converteram a Cristo, né, aceitaram a Jesus, levantaram a sua mão na igreja, foram até batizados, desceram as águas, mas você vê a dificuldade que é se manter, permanecer, perseverar no caminho com Cristo. Então Paulo está mostrando aqui para os Coríntios, como mostra para hoje, como que devemos perseverar, né, nessa caminhada cristã, que dificilmente vai acabar quando nós acertarmos Jesus. Claro, conhecemos ali alguns casos, pessoas que estavam ali no seu leito de morte e aceitaram a Jesus, né, receberam Jesus em seus corações e poucos minutos, horas, dias depois veio a falecer e nós cremos que estão na glória. Mas nós sabemos que a maioria de nós viveremos ainda uma vida após aceitarmos a Jesus. E aqui esse livro de Coríntios, tanto primeiro quanto segundo, é uma boa aula, né, para a gente aprender a perseverar. E aqui Paulo estava falando no capítulo 12 para eles sobre os dons, né? E hoje nós sabemos que isso é um assunto muito falado na nossa igreja, né? Tem muitos que gostam e procuram, né, os dons de profecias para estar profetizando, outros que é o dom da palavra, de sabedoria, do entendimento para poder estar pregando, virar um pregador itinerante, né, virar um missionário, indo para outros lados do mundo pregando o evangelho. Então nós sabemos que Paulo termina o capítulo, inclusive, falando, busque com zelo os melhores dons. Ali ele já estava dando um indicativo que assim, é proveitoso para o cristão buscar em Deus os melhores dons que ele pode oferecer a Deus nessa terra em prol do seu reino, levando a sua mensagem ao próximo. Então sim, nós podemos buscar, claro, não com anseio de egoísmo, de egocentrismo, buscando apenas para o nosso proveito, mas sim para o proveito do corpo de Cristo, que é o que ele vem falar no capítulo 12, que todos nós somos um corpo unidos pela cabeça que é Cristo Jesus, e um corpo não vive apenas da orelha, do nariz, da boca, sim, cada um tem sua função perfeita no corpo de Cristo. E aqui ele vem falando, você vê no capítulo 12, que ele fala que há uns que foi dado pelo mesmo Espírito, Espírito de Deus, o único Espírito que Deus concede através do seu Espírito, a palavra de conhecimento. A uns foi dado os dons de curar, palavra de sabedoria, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos,
variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las. Mas é só um mesmo Espírito que realiza essa obra e que entrega, vamos dizer assim, esses presentes da graça de Deus ao seu povo. Então nós vemos que hoje há muita discussão às vezes na igreja, há brigas na igreja, quando pessoas querem passar por cima de outras por terem dons. Vemos na igreja hoje que tem pessoas que cantam tão lindamente e acabam menosprezando outras pessoas que cantam inferior a ela. Tem pessoas que têm o dom da palavra, pregam, que é uma maravilha, você fica ali 1 hora ouvindo ela pregar facilmente. Só que quando você conversa com ela, você vê aquele ar de arrogância, de egoísmo, de soberania em sua voz. Então nós vemos que se não for usado para o proveito do reino de Deus, está sendo provavelmente usado para o nosso próprio proveito. E é isso que Paulo vem alarmar eles aqui. Cuidado com os dons, porque os dons foram dados por Deus para o seu corpo, para ser utilizado para a manutenção e crescimento do corpo de Cristo. Não para o seu crescimento, não para o seu ego ser inflado, não para a sua soberba crescer, mas sim para que o reino de Deus crescesse através dos dons que ele concedeu aos homens. E Paulo está falando isso aqui porque é como eu disse agora, a igreja de Corinto estava tendo muitas discussões, muitas brigas. Então você vê que era um povo que tinha os dons de Deus e mesmo assim estavam em contenda. Então Paulo está falando, há muitos dons dados a todos vocês e cada um tem o seu. Então fique no dom que Deus te deu e usufrua dele para que o reino de Deus cresça, para que assim a igreja do Senhor evolua, possa avançar e não fiquem brigando entre si. Mas o que me chamou muita atenção, e era o título desse vídeo, é o capítulo 13. Porque você vê, Paulo, olha como termina o capítulo 12. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Como eu acabei de falar, você procura não querendo ter o dom do seu irmão, não querendo ser um grande pastor, se você hoje é um grande cantor, um grande mestre ali de ensinar, às vezes, pessoas em uma escola dominical, vamos dar assim um exemplo. Mas você vê que quando você prega, tem pessoas que se desenvolvem melhor na pregação que você. E aí você busca com aquele ar de assim, você quer aparecer, você quer ser aquilo ali também. Mas Deus não tem nenhum problema em te abençoar também para que você seja um grande pregador. Mas às vezes o que Deus quer te usar é para ser um grande mestre, ensinando outras pessoas a serem um pregador. E então você pode procurar com zelo ser um grande pregador, mas se você vê que parece que isso não é o seu chamado, fique no chamado que você foi chamado por Deus. Fique naquilo que Deus te deu, porque é isso que Paulo está falando. Você pode procurar com zelo, mas se você vê que você se encaixa melhor num dos dons que Deus te deu, permaneça nele, usufrua dele, faça dele a sua vida e viva para ele, porque assim você estará engrandecendo o nome de Jesus através do dom que ele te deu. Olha como termina. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então perceba, ele vem o capítulo 12 inteiro falando sobre os dons, sobre como usá-los de maneira a engrandecer o corpo de Cristo, como usá-lo para benefício da obra, benefício do evangelho, benefício de transmitir a palavra de Deus em todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Só que ele termina falando, e agora eu vou te mostrar um caminho mais excelente. E aí entra no capítulo 13. O que nós temos que entender é que a divisão de capítulos, versículos, foi feito muito depois, da era dos apóstolos. Então, se você ler direto, uma leitura corrida, que é o ideal, inclusive, você fazer, você vai ver que não termina ali e começa um novo assunto. Esse assunto, capítulo 13, é relacionado ao 12. Porque ele já começa falando no 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soe, como o símbolo que retine. Percebe? Paulo está falando, não adianta nada você ter todo esse dom que Deus te deu e você não tiver o amor naquilo que você faz a Deus, em primeiro lugar, e ao seu próximo. Porque senão você vai ser como isso aqui, como Paulo fala, um símbolo que retine. Você estará soltando a sua linda voz, se você for um cantor, você estará pregando com a sua linda voz, se você for um pregador, mas isso está exortando e abençoando outras pessoas, mas não está abençoando a si mesmo. Por quê? Porque você está fazendo isso para a sua própria glória, para o seu próprio crescimento. E quando Paulo fala aqui do amor, a gente sabe qual é os 2 maiores mandamentos quando perguntaram para Jesus. O maior mandamento, e Jesus acabou falando já 2 ali, um na sequência do outro. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse amor aqui que você tem que fazer, todo o dom que Deus te deu, em primeiro lugar, é para amor para com Deus que você tem com Ele, e segundo para com o seu próximo. Porque senão cai nisso. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Aqui lembra, Jesus falou, se tiver fé como um grão de mostarda, você dirá a esse monte, vá daqui para colar e ele irá.
E o interessante é isso. Paulo aqui está falando, se você tiver tamanha fé desse jeito, mas não tiver amor para com Deus que deu essa fé para você, nada vale. Você estará exortando essa fé, você estará demonstrando em palavras a sua fé, mas o que na verdade você estará sendo era um hipócrita para consigo mesmo, porque você mesmo não acredita no dono dessa fé, no dono desse amor, no dono de quem está mandando você profetizar, de quem está mandando você conhecer todos os mistérios e toda a ciência, né, que possa ter desse mundo. Você vê, tem muitas pessoas que têm tanto conhecimento, faz coisas espaciais, coisas aqui nessa terra absurda, que você fala, cara, como que alguém criou isso? Como que alguém criou esse medicamento, esse maquinário, essas indústrias? Hoje vemos as guerras que está tendo pelo mundo, você fala, cara, como pode ter criado essas bombas, esses níveis de caças, de aviões, de porta-aviões? E você fica surpreso com todo esse conhecimento, essa ciência que esse povo tem. Mas Deus é muito claro, em vista da eternidade, essas coisas ficarão tudo aqui, tudo isso vai passar. Tudo isso morrerá aqui, que é como ele diz no capítulo 13 mesmo. Tudo isso ficará aqui. E se você não tiver amor a Deus, em cima de tudo isso que você faz, para que o nome dele seja glorificado, tudo não passará de conhecimento terreno que perecerá aqui. Quando você se for, tudo ficará aqui e outro tomará o seu lugar. E olha só como continua. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Você vê, Paulo aqui está deixando bem claro. Olha quantas pessoas hoje que fazem muita caridade, têm suas instituições, muitos ricos, né, fazem muitas caridades através de instituições deles ou de terceiros. Só que sempre a pergunta que temos que fazer é, como que Deus está sendo glorificado nisso? Não que as pessoas não tenham que ajudar, porque Deus coloca nos seus corações, né, principalmente as pessoas que são mais ricas, pessoas mais favorecidas pela riqueza, para que assim elas ajudem o seu próximo. Mas eu pergunto para a pessoa que está fazendo, qual é o benefício eterno se ela está fazendo aquilo sem glorificar o nome de Deus? Você percebe que é nulo para ela mesma. Ela está fazendo sim uma boa caridade, ela está ajudando o seu próximo, mas se ela não glorifica o nome de Deus através do amor, para que Deus colocou no coração dela para ajudar o seu próximo, para ela mesma não está tendo fim eterno. É meio complexo isso, mas é uma verdade. Deus usa sim pessoas do mundo, como a gente conhece muito bem, você talvez tenha algum exemplo na sua vida que já tenha acontecido isso, para que alguém venha e ajude você sendo do mundo, nem sendo cristão, nem estando numa igreja, muito menos conhecendo a Jesus como seu Salvador, e ela vem e te ajuda, colabora, te fornece alguma alegria nessa sua vida. Só que para ela mesmo não está tendo fim essa caridade que ela está fazendo, fins eternos, eu estou dizendo aqui. Vai te ajudar, porque é Deus usando até os injustos para abençoar os justos, mas para si mesmo não está tendo valor eterno. E aqui vai muito mais. A entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Olha que coisa absurda Paulo está falando aqui. Paulo está falando de pessoas que às vezes se entregam, né? Se matam, como os kamikazes, lembra lá dos japoneses na Segunda Guerra Mundial? Como hoje nós conhecemos ali o pessoal de muitas desses terroristas do mundo, como o Estado Islâmico, que viram ali homens-bomba, e tantas outras organizações que viram homens-bombas, se sacrificam por um amor irreal, por um Deus que não existe, por uma fé que é totalmente vã, né? Por ídolos mudos que não vão fazer nada por ele, se entregam seus corpos, que aqui Paulo está falando de queimados, mas vamos dizer para a morte, né? Arredondando esse queimados aqui de Paulo, para nenhum fim. Por quê? Porque não tem o amor verdadeiro de Deus dentro de si. Tem um amor a qualquer outro tipo de Deus, a qualquer outro tipo de religião, mas não tem o verdadeiro amor de Deus em si. Então eles estão entregando seus corpos para nenhum fim. Porque você vê, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Paulo mesmo está dizendo, se eu não fizer isso por amor a Deus, se eu me entregar assim, se os homens vierem, como nós conhecemos nesses países que são muito conhecidos pela perseguição cristã, prender um cristão, falar assim, ou você nega a Cristo, ou você será queimado, e ele fala, não nego a Cristo, e assim for queimado, ali sim tem um verdadeiro salvo em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é aqueles que se entregam à morte, como eu acabei de falar, mas não pelo verdadeiro amor a Deus, mas sim pelo amor próprio, um amor por uma religião vã. Então essa é a grandiosidade desse capítulo. Mostrar como o amor verdadeiro a Deus é o que coloca você no caminho da salvação. Quebra de você o egoísmo. A caridade, né? A verdadeira caridade do amor de Deus é onde rompe, é um inimigo absoluto do egoísmo. Então quando você ama verdadeiramente a Deus, você ama o seu próximo como a si mesmo e usa os dons que Deus te deu para benefício do corpo de Cristo, para o benefício da igreja, para o benefício do seu próximo. Você faz isso não querendo nada em troca. Você faz isso porque você ama a Deus em primeiro lugar, ama o seu próximo como a ti mesmo, e assim você entende que se eu tenho,
algo me sobrando, que seja dinheiro, que seja alimento, que seja uma roupa, e posso entregar ao meu próximo que não tem, é porque Deus te abençoou para abençoar outras vidas. E se você não tem condição, se hoje você vive numa condição que mais precisa de ajuda do que você mesmo pode ajudar, que você tenha um pensamento do seguinte: como que eu glorifico a Deus então nisso? Eu glorifico orando pelo meu próximo, orando por aquele que tem me ajudado. Eu glorifico a Deus agradecendo por aquilo que Ele tem me dado, usando outras pessoas para estar me ajudando, trabalhando e continuando sendo honesto naquilo que Deus me deu, na condição que Deus me deu, porque assim estarei glorificando o nome do Senhor mesmo na minha pobreza, mesmo quando me faltar alguma coisa, porque é isso que Deus quer. Deus beneficiou alguns para ajudar outros que não foram tão beneficiados, e esses que não foram beneficiados podem ajudar esses que estão acima deles, estão em eminência, orando por eles, intercedendo para que Deus dê cada vez mais condição, para que eles possam estar trabalhando. Isso eu digo não para a pessoa ficar esperando cair do céu uma ajuda, mas eu digo aquele que trabalha e sabe que pode orar pelo dono, pelos donos, pela empresa na qual ele trabalha, pelo grupo na qual ele trabalha, para que Deus abençoe, porque assim ele terá trabalho, assim ele terá condição um dia de crescer naquela empresa. Quando a pessoa tem um negócio, ele pode estar orando pelas pessoas, né, os clientes que vêm naquela empresa, para que Deus possa mandar mais, possa abençoar a vida deles, porque abençoando a vida deles, estará abençoando a sua vida. Porque vamos supor, ele tem um comércio lá de vender um salgadinho. Se ele ora pelos seus clientes, Deus abençoe e prospera os seus clientes para que possam estar indo lá e comprando seu salgadinho. Então veja como que a verdadeira caridade rompe com o egoísmo próprio de orar apenas para si mesmo e começa a orar para abençoar o próximo, sendo o rico pelo pobre ou o pobre pelo rico. E essa é a comunhão que Deus quer. Porque nesse mundo nós vamos ter, não adianta, vamos ter pessoas mais beneficiadas e pessoas menos beneficiadas. Então nós temos que chegar no meio termo onde que Cristo é glorificado em ambas as partes. E como ele será glorificado em ambas as partes? Quando o rico ajuda o pobre e ora para que Deus o abençoe, e o pobre ora pelo rico para que Deus o abençoe ele, para que ele continue tendo sustento, tanto no trabalho quanto nas ajudas, para que assim possa ser abençoado. Então entramos aqui também agora no capítulo 4, no versículo 4. E aqui tem as regras, né, que mostram o que é esse verdadeiro amor. Como que você trabalha então com esse verdadeiro amor. E aqui já falou, o amor é paciente e bondoso. Você vê que lá no final ele ainda termina, que o amor, ele não se alegra com a mentira, com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então temos três coisas aqui, que o amor é paciente, ele é bondoso e ele se alegra com a verdade. Então como que você sabe que você tem um amor verdadeiro dentro de você? Se você é paciente com as pessoas, paciente com o tempo que você está vivendo. Nós sabemos, Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Então se você é paciente dentro de um tempo que seja de aflição, você sabe que você realmente está amando a Deus, porque você confia nele, você sabe que ele está cuidando dos seus dias, cuidando dos seus passos, cuidando da sua família, cuidando dos seus negócios, e uma hora esse momento difícil pode passar. Então você é paciente em meio às lutas, você é bondoso. E olha só que espetáculo, como que o amor é bondoso? Não é apenas quando você tem condição e ali está ajudando com aquilo que te resta, com aquilo que te sobra, quero dizer. Você é bondoso quando você mesmo às vezes está numa situação difícil, mas você vê alguém que está numa situação mais difícil ainda que você, e aí você ora por ela, você ajuda ela, você conforta ela, você abraça ela, porque a gente às vezes entende que o amor é apenas quando você dá, você tem uma condição de dar um dinheiro, de dar uma roupa, de dar um alimento, e claro, isso é como eu acabei de falar, é um necessário se você tem sobrando. Mas como você pode ser bondoso? É ajudando o seu próximo mesmo quando você está passando por uma dificuldade. Eu já passei por muito isso na minha vida, passando por momentos muito difíceis, e Deus me colocava alguém que às vezes nem estava passando por um momento tão difícil, estava passando por um momento até que relativamente de baixa dificuldade. Só que o que acontece? Deus colocou ele lá, aparentando estar com uma dificuldade enorme, para que eu, no meio da minha dificuldade, pudesse ajudar ele, pudesse confortar o seu coração através da palavra de Deus. Então o amor é bondoso quando você ajuda, sim, quando você tem condições financeiras ou de outro tipo, e também quando você está passando por uma necessidade e vem alguém que está passando por mais dificuldade que você, ou nem tanto, e mesmo assim você conforta ela, você ajuda ela, você é bondoso para com ela. E também o amor se alegra com a verdade. Como que se alegra com a verdade? Nós sabemos que a única verdade é Cristo Jesus. Ele disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele é a verdade. Então quando você se alegra com a verdade é que você sabe, eu amo a verdade que é Jesus, eu amo o verdadeiro Salvador, eu amo o meu verdadeiro Senhor, eu me entrego a Ele por tudo que Ele fez por mim. Ele fez primeiro por mim, eu não fiz primeiro por Ele. Quando eu nem era nascido, Ele já tinha morrido por mim. Então eu sou feliz, eu me alegro com essa verdade, porque eu sei que agora eu tenho um Salvador. Eu sei que agora eu creio que Ele um dia me ressuscitará como Deus o ressuscitou. E você se alegra com essa verdade. E aí vem os pontos de atenção.
O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Então percebe, tudo isso aqui é conselhos, né? Depois você pode pegar cada ponto desse e ver se você está tendo alguém, você está tendo uma vaidade, você está sendo orgulhoso, se você é inconveniente, se você só pensa nos seus interesses, se você se irrita muito fácil, se você ali pratica o mal junto com outras pessoas, né? Ou se você se alegra com a injustiça, quando você vê alguém sendo injustiçado e você não faz nada e às vezes até se alegra. Então se isso está acontecendo com você, é ponto de você se refletir: eu estou sendo um verdadeiro cristão? Porque verdadeiramente talvez você ainda esteja no caminho da salvação, mas ainda não mudou o seu coração, não foi transformada a sua mente, como Paulo fala em Romanos 12. Então é isso que você tem que começar a pensar: se eu amo verdadeiramente a Cristo, eu abomino tudo isso aqui, eu não faço isso porque eu tenho o verdadeiro amor comigo. E aí chegamos num versículo tão famoso que é o 7: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse versículo ele é muito utilizado, e quando a gente começa a pensar nele, vê como que o amor é tudo realmente. Como que esse tudo crê se encaixa nesses outros três aqui: sofre, espera e suporta? Nós vemos que muitos crê no Senhor Jesus, mas crê de uma forma errônea, crê de uma forma subjetiva. Ele crê no Jesus, no Evangelho, em tudo que a Bíblia diz, mas você vê que lá no fundo dele, no fundo dessa crença dele para com Jesus, ele está buscando apenas seus interesses próprios. Está buscando fama, riqueza, glória, qualquer coisa que seja relacionado a si próprio, do que verdadeiramente transmitir o verdadeiro Evangelho, buscar o interesse da igreja, do corpo de Cristo, né, e amar a Jesus acima de todas as coisas. Ele busca tudo, ele crê num Jesus que pode fazer benefícios para ele terreno, mas não crê no Jesus que trará a salvação para ele. Então isso é meio subjetivo e tem muitos assim hoje na igreja. Talvez você conhece, tem muitos às vezes até famosos que nós sabemos que hoje em dia pregam o Evangelho, pregam essa crença em Jesus, se demonstram que creem em Jesus, mas na verdade são mentirosos, são hipócritas. Pregam nas suas igrejas apenas para que encha a igreja, tenha muita gente ali, para que traga benefícios financeiros para ele. Então você vê que é uma crença falha, é uma crença que nem existe no verdadeiro Jesus. Está utilizando da Bíblia, desse crer aqui em Jesus, para o seu próprio benefício egoísta. Mas agora temos o outro lado, que é o verdadeiramente crer em Jesus. E aí essas outras três aqui encaixam perfeitamente. Que como você verdadeiramente sabe que você está crendo em Jesus? Quando você sabe que o amor que você tem para ele, tudo sofre. Você sabe, eu estou sofrendo por amor a Cristo. Estou passando por mais dificuldade, mas eu amo a Cristo. Estou passando por grande tormento na minha vida, mas eu continuo amando a Cristo. Estou passando por grande assolação, que seja na minha área financeira, que seja na sua área familiar, sentimental, na sua saúde. Mas você fala, mas Cristo é o meu Senhor, eu continuo amando Ele acima de todo o sofrimento. Então esse amor tudo sofre por amor a Cristo. E você não desanima, não desiste dele. Você vê que continua, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Olha só como é difícil essas palavras. O sofrer com Cristo é difícil, porque você sofre mesmo em meio a tantas dificuldades, você continua crendo em Jesus. E você espera, mesmo que seja tão longa essa espera. Mesmo que você acreditou numa profecia que foi dada por você por alguém lá atrás, e você continua esperando no Senhor, você continua crendo, mesmo que você colocou ali uma data limite na sua mente. Não, acho que esse ano vai ser o ano da minha mudança, né? Que seja financeira, que seja na família, que seja encontrar um amor da sua vida, um esposo, uma esposa, ter filhos, e mesmo assim não vem. É frustrado as suas próprias, a sua própria espera, né? Você fez aqueles planejamentos, mas não aconteceu. E mesmo assim esse amor espera. Você fala, Deus, eu continuo crendo em Ti. Jesus, eu continuo te amando. Espírito Santo, eu continuo confiando que você está me guiando por os seus caminhos. E eu sei que eu posso esperar em Ti. A salvação chegará para mim. Esse é o crer. Esse é o amor em espera. E o último, que é o amor tudo suporta. Esse tudo suporta é espetacular, porque quantas vezes nós não passamos por momentos tão difíceis, mesmo assim suportamos. Passamos por momentos, às vezes, ali de falta financeira, que é tão difícil, e muitos acabam saindo da igreja, deixando a Jesus, abandonando a Cristo, porque afundaram em dívidas, afundaram ali com as suas empresas, perguntam, Deus, onde você estava quando isso aconteceu? Ou, mais ainda, quando o amor da sua vida vai embora, né? Perde as suas esposas, seu esposo, não consegue encontrar um e fala, Deus, onde você está? Tu mesmo prometeste, né, uma família, tu mesmo falaste que o homem foi feito para a mulher, mulher para o homem, e assim eu não encontro, ou foi embora aquele que eu tanto amava. Como pode? Onde o Senhor estava? Ou quando acontece uma tragédia, algum deles morre, e ali você vem com essa indagação, onde que você estava, Deus?
Mas esse amor aqui, ele tudo suporta. Ele espera, fala: Deus, eu suporto essa dor. Eu confio que o Senhor está comigo, mesmo que eu não entenda por que eu estou passando por isso. Eu vou suportar essa dor porque eu amo ao Senhor. Eu sei que o Senhor estará comigo e que lá no fim a glória, a coroa da glória está preparada para aqueles que esperam no Senhor. Então, suportar toda dor por amor a Jesus é o que demonstra que você verdadeiramente ama Ele. Então, essa é a verdadeira crença em Jesus. Isso é verdadeiramente crer com consciência em Jesus. É você saber que conscientemente você está crendo nele quando você espera nele, quando você sofre por ele e quando você suporta tudo por ele. Conhece verdadeiramente quem é o autor, quem é o nome, quem é a personificação do amor, que é Jesus Cristo. Quando você tem essa certeza no seu coração, você crê, você sofre, você espera e você suporta tudo por amor a ele. E continua no versículo 8, o amor jamais acaba. Você vê? Esse amor não acaba. E o interessante é por que esse amor não acaba. Você vê que ele fala: vendo profecias acabarão, línguas cessarão, a ciência passará, mas o nosso conhecimento ainda é incompleto. Profecia é incompleta. E quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Olha que espetáculo. Você vê que tudo vai passar, mas o amor ficará. O amor permanecerá. E é interessante como ele termina, quando ele fala: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. E aí você começa a pensar: como que o maior de todos pode ser o amor? E aí você entende tudo isso que ele falou. Por que o amor jamais acaba? Você vê, tudo vai passar, todos os dons que Deus te deu, uma hora vai passar, porque você vai estar no céu e não vai precisar mais desses dons para ser usado lá. Lá você contemplará a glória de Cristo e estará com Ele na eternidade, podendo gozar de todas as alegrias, de toda a felicidade que já foi prometida por Ele. E aí você fala: mas como que o amor permanecerá mesmo assim? Então essas coisas vão acabar e permanecerá. É que você começa a pensar agora mais como homem. Você deixou aquelas coisas para trás como menino, sabe quando você era um menino na fé? Que você fazia tudo ali e pensava que era tudo para você, que Deus estava te abençoando, então você tinha que continuar fazendo e não começava a pensar na sua eternidade, pensando ali, às vezes tropeçando pelo caminho, caindo em falhas, porque você pensava muito que era para ser daquele jeito, aí não aconteceu, e aí você ficou desanimado, já estava descambaleando. Mas por que o amor permanece? Porque mesmo que pareça que tudo vai falhar aqui nessa terra, o amor, se ele não falhar, ele permanecerá eternamente. Como que você sabe disso? Porque você vê que ele fala, ele adiciona, dois novos participantes desse capítulo, que é a fé e a esperança. E por que esses dois aqui ficaram abaixo do amor? Hoje você tem fé em Cristo Jesus, mas lá no céu você não precisará mais ter fé, porque aquilo que é real aparecerá e você verá a face do seu rei, a face do seu Salvador ali, na sua frente. Então, aquilo que era invisível se tornará visível e a fé não será mais necessária, porque o real aparecerá na sua frente. Você não mais vai precisar ter fé para acreditar em Jesus, porque Ele estará na sua frente e você poderá contemplar a sua glória toda a eternidade. Por que a esperança fica abaixo do amor? Porque hoje nós esperamos a glória. Hoje nós esperamos a vida eterna. Hoje nós confiamos em tudo aquilo que Cristo prometeu e temos essa esperança naquilo que Ele falou para nós. Só que quando chegar no céu, essa esperança se tornará em alegria, em gozo eterno. Você não mais terá esperança, você estará vivendo aquela alegria ali, ao vivo e a cores, com Cristo Jesus e com todos os santos. Então por que o amor é maior que esses dois? Porque esses dois sumirão quando você chegar no céu. Você não precisará mais de fé, porque você verá o que é real. Você não mais precisará de esperança, porque você estará vivendo a alegria eternamente com Cristo. Mas o amor, ele será completo no céu. Hoje você ama a Deus, hoje você ama a Cristo, como Paulo diz aqui, ainda que meio obscuro, você ainda não tem toda a visão de Cristo. Quem já viu Jesus? Quem contemplou o seu rosto? Nós sabemos, ninguém, salvo um ou outro aí que a gente ouve falar, mas que ninguém viu ele ainda. Mas um dia o veremos face a face, como fala aqui. Um dia seremos conhecidos, conheceremos a Ele como já somos conhecidos. Um dia nós veremos Ele, a face do nosso Rei. E assim o amor será completo, porque hoje o que você ama a Cristo será completo quando você olhar para Ele e saber o que é o perfeito amor que tu terás por Ele lá no céu. Você amará Ele e será aperfeiçoado esse amor, porque agora você entenderá o que é o perfeito amor para com Deus, para com Jesus, e também o perfeito amor para com todos os santos que estarão lá com você no céu.
Ali o amor será aperfeiçoado, tanto para com Deus, quanto para com os santos, os nossos irmãos que estarão ali, unidos no corpo, como Paulo fala no capítulo 12, para a eternidade vivermos com Cristo no céu. Isso é porque o amor é maior, porque os dois passarão, a fé e a esperança ficarão para trás, mas o amor será aperfeiçoado, e assim viveremos eternamente com esse amor, com Jesus no céu. Eu sei que esse capítulo, às vezes, ele é tão lindo para pensarmos apenas nas coisas terrenas, mas ele é mais esplendoroso quando você pensa nisso aqui, de como ele será espetacular lá no céu. Então, se você teve tantos dons dados por Deus, que você use para benefício do seu próximo, use para a sua igreja, para abençoar vidas no campo missionário, para ajudar no que for necessário para que o corpo de Cristo cresça cada vez mais, mas que você use isso para toda a glória, louvor e honra do nome do nosso Deus, para que Jesus Cristo seja glorificado, e assim cada vez mais você procure os melhores dons e procure eles com muito amor a Deus em primeiro lugar e amor ao seu próximo. Que Deus possa te abençoar. Esse foi um devocional que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza que abençoou a sua vida como abençoou a minha. Se você ainda não curtiu, não compartilhou, esse vídeo, não se inscreveu nesse canal, agora é o momento, faça isso, mande para outras pessoas, que eu tenho certeza e fé que Deus abençoará muitas vidas através da sua também. Que Deus possa estar te abençoando e até o próximo vídeo em nome de Jesus.